Então, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, quando Jesus vai contar uma outra parábola bastante conhecida, que é a parábola do chamado joio e do trigo, né? E eu quero ler com você esse trecho. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono daquele campo, daquela fazenda, dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que nós tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele também o trigo. Deixe que cresçam juntos até o dia da colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, depois de arrancado, obviamente. Amarre os feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guardem no meu celeiro. Essa é a parábola. Esse é o texto bíblico. E ele vem logo na sequência do que nós pregamos no domingo passado, que foi a parábola do semeador. E ambas as parábolas, Jesus usa a figura aqui da agricultura, porque a agricultura era algo bem familiar para aquele povo, muito familiar. Então eles entendiam essa coisa do semeador, essa coisa da semente, do tempo da colheita. Para eles era muito tranquilo, era uma coisa muito do dia a dia deles, né? E eu expliquei para a igreja no domingo passado que a parábola ela tem uma característica interessante. Como ela é uma ilustração, né, como ela é uma alegoria, como ela é uma maneira indireta de você contar uma verdade, às vezes a pessoa entende perfeitamente, mas às vezes não. É necessário que você explique aquilo que você está querendo dizer com essa ilustração, né? E o que aconteceu aqui também foi bem interessante, porque como aconteceu na parábola do semeador, agora aqui eles também não entendem a parábola. Eles não compreendem o que Jesus estava querendo dizer com essa história de joio, de trigo, trigo crescendo junto com o joio. Eles não entenderam direito, né? E eles vão procurar Jesus para tentar tirar de Jesus uma explicação dessa parábola. Só que aqui, diferente da parábola do semeador, as ênfases são diferentes. Os significados são diferentes para cada personagem aí dessa história, né? Enquanto lá na parábola do semeador a gente estava falando sobre a qualidade do solo, da terra, ou seja, a qualidade do coração das pessoas para receber a semente do evangelho, aqui a ênfase não está na semente, a ênfase não está no solo, a ênfase aqui da parábola do joio e do trigo está no semeador, naquilo que ele semeia, na ação dele em relação ao que acontece depois, quando no meio da boa semente cresce também o joio. E a gente vai compreender que numa parábola aparentemente tão simples, Jesus tem algo profundo para nos ensinar. Profundo, tá? Então deixa eu contar para vocês aqui, rapidamente, em outras palavras, esse texto que nós lemos, para você entender essa parábola. Jesus virou para aquele povo e começou a dizer assim: olha, o semeador, né, ele escolheu uma semente boa, uma semente preparada, uma semente sem contaminação, e plantou essa semente no seu campo, né? Só que durante a noite, enquanto todos estavam
descansando do seu trabalho, dormindo, porque afinal de contas todo mundo tem o direito de dormir, né? Veio um inimigo e semeou uma semente ruim no mesmo lugar que ele tinha semeado uma semente boa. Ele semeou joio no mesmo campo que havia sido semeado trigo, né? E talvez você não tenha muita familiaridade, como ninguém tem, esse negócio de joio. Mas o joio, gente, ele parece muito com trigo, né? Coube que tem um trigo aqui hoje, ó. Se você olhar o joio e o trigo, você não vê diferença. Não vê diferença. Só que tá vendo essas espiguinhas aqui que dá no trigo? Tem uma característica interessante. Quando você pega o trigo e você aperta ele, dentro de cada pedacinho desse aqui, você vai achar o quê? Um grão. E você vai moer esse grão que vai virar farinha que você consome. Quando você pega o joio, primeiro que quando você olha, você percebe que ele é meio peludinho. Ele tem uma pelugem que o trigo não tem. E quando você vai tentar apertar para ver o que tem lá dentro, não tem semente. Ele é infrutífero, né? E ainda por cima, ele tem uma toxina que faz mal para o ser humano. Então, quando o inimigo semeia o joio no meio do trigo, é uma crueldade tremenda, porque se de forma desapercebida o dono daquela terra colhe tudo junto, moe tudo junto, processa tudo junto, ele pode estar processando até uma toxina que vai fazer mal para aquelas pessoas que vai consumir aquilo. Então era algo terrível, né? Então, quando os trabalhadores viram que estava crescendo e formou a espiguinha, eles falaram: opa, tem joio no meio do trigo. Foram avisar o dono da terra. E falaram: ó, o senhor quer que a gente arranque o joio? Porque agora, como nasceu a espiga, dá para saber o que é trigo e o que é joio. Perceba que antes de nascer a espiga, não dá para saber a diferença. Sabe por quê, né? Porque a Bíblia, ela é uma só. Às vezes a gente pensa que a Bíblia são 66 livros. Não. A Bíblia é uma só. E tem outro trecho da palavra de Deus que vai dizer o seguinte: pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então, quando nasce a espiguinha, dá para saber se é trigo ou se é joio. O senhor quer que a gente arranque? Ele fala: não, não arranca não. Porque se você arrancar, você vai arrancar o trigo junto, é óbvio que vai, né? Porque aquilo tudo plantado junto, quando você tentar arrancar a raiz está entrelaçada, vai acabar destruindo o trigo. Deixa lá, deixa. Porque na hora da colheita, quando eu puder realmente arrancar tudo, você vai arrancar o trigo junto com o joio. Depois que você tirar aquilo tudo da terra, você vai juntar o joio num canto, vai juntar o trigo no outro canto. O joio, você amarra aquilo ali, a gente vai botar fogo. Porque não serve para nada. Já o trigo, você vai preparar, vai bater aquilo ali. Vocês já bateram feijão, não? Fez? Já bateu o feijão? Eu também, é gostoso, né? Até desestressa. Você vai bater tudo aquilo, e você vai pegar os grãozinhos e vai colocar no meu celeiro. Vai guardar no meu celeiro. Fim. Beleza, fim. E agora? O que eu faço com essa história? Aí os discípulos, eles procuram Jesus, lá no versículo 36. Vai me ajudando aí, fica esperto aí que hoje tem muito versículo. Lá no versículo 36, né? Então eles se aproximam de Jesus e pedem, né? Explica-nos a parábola do joio no campo. Eles não entenderam. Os discípulos procuram Jesus ali e pedem para Jesus explicar a parábola. E a primeira coisa que Jesus faz para começar a explicar essa parábola está logo ali nos versículos 37 até o 39, quando Jesus vai dizer assim: o semeador sou eu. O semeador é o Filho do Homem. O semeador é Jesus Cristo. Né? Eu sou o semeador dessa história. E depois ele continua dizendo: e o campo onde o trigo é semeado é o mundo que vocês vivem. É a história, é a existência de vocês. Isso aí
é o significado desse campo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos de Deus, são as pessoas salvas, as pessoas que são salvas por Deus, mas ainda estão nesse mundo, ainda estão vivendo nessa existência terrena. E Jesus continua explicando, né? E o joio são os filhos do maligno. Então todos aqueles que não são filhos de Deus são criatura, ou seja, são filhos do maligno. E o inimigo que semeia o joio no meio do trigo é Satanás, né? Que mantém o ouvido dessas pessoas fechado para que elas deixem de ser filhos do maligno e passem a ser salvas e vivam como filhos de Deus, né? Ele diz ainda, e a colheita dessa parábola é o fim dessa era. É quando tudo isso aqui vai terminar. E aí eu vou julgar os bons e os maus, né? Aqueles que me serviram e me aceitaram como Salvador e aqueles que me rejeitaram. E por fim, os trabalhadores dessa colheita são os anjos. Opa, peraí. É uma história simplesinha falando de agricultura? Não. A parábola do joio e do trigo é uma história, uma parábola, uma ilustração, uma alegoria para falar sobre a realidade de que todos nós um dia seremos julgados por Deus. Todos nós. É uma alegoria leve, que suaviza o tema, mas ela está falando sobre uma coisa muito séria, que nós já cantamos aqui no horário do louvor. Que um dia todos nós vamos nos encontrar com Cristo face a face e teremos que dar conta para Ele se durante a nossa existência nesse campo que é o mundo, nós fomos trigo ou se nós fomos joio. É duro a gente ouvir aqui o que Cristo vai fazer com o joio. Vai amarrar aquilo ali em feixe, vai deixar de canto, porque só serve para ser queimado. Enquanto o trigo não, o trigo ele vai ser guardado num lugar seguro, vai ser colocado lá no celeiro. Então Jesus ele começa a exemplificar aqui a partir dos personagens. Aí, quando Jesus esclarece quem são os personagens, tudo fica claro. E aí, se a gente voltar lá para a parábola como um todo, a gente começa a entender o que Jesus estava dizendo. Porque ele diz que o semeador semeou uma boa semente. Lá no versículo 24, né? O semeador semeou uma boa semente. E nós temos essa declaração de Jesus que muitos serão salvos. E os que salvam irão morar com ele, porque eles viverão para Cristo. É interessante essa coisa de que o mundo está cheio de salvos, porque Cristo colocou os salvos no mundo. Porque tem uma coisa aqui que você precisa entender. Você já parou para pensar qual que é a igreja verdadeira? E eu posso te garantir que não é a nossa. Não é a nossa. Não sei se você já visitou mais de uma igreja procurando igreja. Deixa eu procurar uma igreja boa. Esse versículo 24 fala sobre isso. Deixa eu contar para vocês qual que é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela igreja que ela não está reunida num único lugar. É aquela igreja invisível. Ela é formada por todos aqueles que morreram já com Cristo no coração, que vivem hoje com Cristo no coração, que vão nascer ainda e terão Cristo no coração. Então todos os crentes verdadeiros, independente se eles congregaram na Cristã do Brasil, na Batista, na Assembleia de Deus, na Quadrangular, todos os crentes verdadeiros são a igreja de Cristo. A única e verdadeira igreja. Não é a nossa, não é a deles, não é essa, não é aquela. Mas é formada pelos verdadeiros. Aqueles que sinceramente entregaram-se a Cristo e chamaram Cristo como Senhor e fizeram dele o seu Senhor, Salvador e Mestre. E quando todos dormiam, né, a parábola continua que eles foram dormir, versículo 25, Satanás, ele coloca no meio lá o joio. O que isso significa, gente? Infelizmente,
Satanás tem cegado os olhos de muita gente para que não reconheçam a Cristo como Senhor e Salvador. Satanás tem usado da estratégia de confundir a mente das pessoas para que elas nunca compreendam a mensagem do Evangelho. Satanás tem feito as pessoas amarem mais esse mundo do que as coisas de Deus, amarem mais a si mesmos do que amar ao Cristo que morreu por nós. Então Satanás, ele se encarrega de tentar fazer com que o joio seja sempre joio, e que ele continue sendo joio até o dia da colheita. Quando a gente começa a entender a parábola, ela vai ficando mais séria, tá vendo? Ela vai ficando mais pesada para a gente, porque ela traz uma grande realidade para nós. Agora tem uma coisa aí no 25 que precisa chamar a nossa atenção, que é o fato de que Satanás fez isso enquanto eles dormiam. E aqui é um tapa na cara da igreja, né? Porque nós precisamos estar vigilantes, a tempo e fora de tempo, pregando o Evangelho, falando das boas novas, levando as pessoas a terem um encontro verdadeiro com Cristo. A começar aonde? Dentro da nossa casa. O principal alvo da tua vida é o coração dos seus filhos, coração dos seus netos, coração da sua esposa, coração do seu marido, coração dos seus primos, coração dos seus pais. Esse é o seu principal alvo. Depois que você trabalhou bem a tua família, você está pronto para trabalhar seus vizinhos, amigos, colegas, o mundo, o Japão, Singapura, onde você quiser ir. Mas a gente começa olhando primeiro para os de casa. Assim que funciona. A gente não pode dormir, tem que estar atento, né? E aí o que vai acontecer? A parábola continua dizendo, então, deixa que eles cresçam juntos, porque eu preciso que apareça a espiga, a fruta, o produto da planta. Eu preciso que apareça a fruta, o fruto, para que eu possa identificar quem é trigo e quem é joio. E a Bíblia vai dizer isso, Tiago 3, 11 e 12. Carta do geral de Tiago, capítulo 3, 11 e 12. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma que de fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que Tiago está dizendo aqui? Gente, um pé de trigo só pode dar trigo. Em outras palavras, se você é de Deus, você vai produzir frutos que agradam a Deus. E é o fruto que dá o nome para a árvore, certo? É o fruto que dá o nome para a árvore. Então, se eu digo assim, tenho aqui uvas. A uva, ela nasce aonde? Na videira ou parreira, né? Uva. Se eu tenho figo, o figo nasce aonde? A figueira, né? E se eu tenho espinho, espinho da onde? Espinheiro, né? Aí você pode falar na rosa. Eu vou me reservar de não fazer a piada, só se for na Rosa Weber. Mas vamos lá. Obrigado, viu? Gente boa. Muito obrigado. Um futuro diácono aqui na casa do Senhor. Então, meus amados, pelos frutos a gente conhece a árvore. Então, uma pessoa que ela é boa, amável, gentil, generosa, perdoadora, ela é temente a Deus, ela se compadece. Essa pessoa, ela tem frutos que mostram que ela pertence a Deus. Agora, uma pessoa jogada nos vícios, uma pessoa agressiva, uma pessoa infiel, uma pessoa desonesta, uma pessoa idólatra, eu tenho como falar que essa pessoa é de Deus? Claro que não, porque os frutos mostram quem essa pessoa de fato é. Então deixa crescer,